Olá, meus amigos roteiros, minhas amigas roteiras, sejam bem-vindos a mais um podcast do Rota da Saúde. Meu nome é Narciane Bertolassini, sou psicóloga na Transportadora Garbu e eu apresento aqui esse programa mensal para vocês, para a gente trazer bastante conteúdo de qualidade de vida, saúde e segurança para todos vocês, nossos amigos aí do trecho, da área de transporte. Como sempre eu lembro, para curtir esse e os outros episódios, você pode entrar lá nas nossas redes sociais, na nossa página do YouTube, dar seu link, fazer sua inscrição, para sempre você poder estar olhando ou retornando naquele vídeo que mais te agradou. Escreva lá seu comentário, suas sugestões de episódios, seus elogios, suas sugestões de maneira geral, que é sempre muito bem-vinda. Bom, para a gente falar hoje de um tema, vamos, na verdade, retomar aí, né, um tema, se você está acompanhando a gente desde janeiro, você viu que a gente começou a falar de saúde mental, falamos um pouquinho de alguns efeitos disso, e hoje nós vamos falar de um fator específico que tem relação com isso, mas vamos começar a aprofundar um pouco mais numa temática muito importante para a segurança, para a nossa vida, para a nossa qualidade de vida. Você, meu amigo, minha amiga que está aí escutando, que está no trecho, você é motorista profissional, ou você é motorista aí que pega estrada eventualmente para ir para o seu trabalho, você da área do transporte, ou de qualquer área que está nos assistindo aí. Por um acaso já aconteceu assim de você sentir seu corpo pesado, seus olhos pesados, cansado, mesmo após às vezes você acreditar que teve uma boa noite de sono? Você consegue perceber os riscos silenciosos que tem no momento da direção, enquanto você está dirigindo? Você consegue perceber quando você está cansado e talvez você precise dar ali uma pausa? Reflita um pouquinho sobre essas questões, porque o nosso tema hoje é: quando o corpo pede pausa, fadiga e segurança na direção. Sim, nós vamos falar de fadiga, então fique aqui com a gente até o final, que eu trouxe aqui uma convidada que é expert nesse assunto, que acompanha a gente, é parceira da gente aí nas tratativas de fadiga internamente, né, dentro ali do nosso escopo de trabalho da Garbuio. Muitas vezes, talvez, alguns de vocês aí que estão nos assistindo já foram atendidos por ela, então eu trago aqui para vocês a Maria Júlia Pereira, da APTA, carinhosamente chamada de Maju. Maju, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast e vamos lá falar um pouquinho desse assunto, né? Seja bem-vinda, Maju. Obrigada, Narciane. Pessoal, para mim é uma honra participar desse momento com vocês, tá? É um prazer estar aqui com vocês hoje e eu quero sanar todas as dúvidas, tá? Inclusive, se vocês tiverem aí alguma questão para me compartilhar, eu estou aqui à disposição para responder todos vocês. Sou Isso, psicóloga, tá? Sou isso. especialista em psicologia do trânsito e supervisora do setor da Torre de Fadiga. Tá, vou estar contribuindo com vocês com relação a esse tema que é muito importante na saúde rodoviária, tá? É isso aí, Maju. Bom, hoje em dia é um termo, né, assim, é uma área, vamos dizer assim, nesse bate-papo, que a gente vai deixar isso bem claro, e além da questão da exigência, né, de uma exigência contratual, de uma exigência de um cliente ou de uma empresa, Sim. hoje a gente percebe que esse cuidado, né, com essa, vamos dizer assim, com essa área, ou com esse fator, ou com esse fenômeno, é importante porque sim, salva vidas, né? Então eu acho que a missão de quem faz esse controle, esse cuidado com a fadiga, é justamente salvar vidas. Só que é importante porque a gente bater esse papo para as pessoas entenderem, porque muitas vezes o motorista ele é acionado, né? E a gente vai ver que tem situações assim, que muitas vezes a pessoa nem percebe, né? Então, assim, pra gente começar, quando a gente fala de fadiga, esclarece para o pessoal, a gente está falando só do sono ou algo mais que isso? O que seria isso? Perfeito. Excelente, Narciane. Excelente ponto para a gente iniciar. Pessoal, primeiro ponto. Não, fadiga é muito mais ampla do que sono, tá? É um estado de esgotamento físico, mental ou emocional que reduz a capacidade do cérebro de manter a atenção, de tomar decisões rápidas e de reagir a riscos. Então, a pessoa pode estar acordada de fato, tá, Narciane, vocês motoristas,
mas o cérebro já está funcionando mais lento. Então, vai além do sono, é um estado clínico de saúde que vocês precisam se atentar a essa questão, tá? Então, respondendo, é muito mais amplo que o sono. Seria o modo stand-by, né? A pessoa acha que tá ligado, mas tá ali na tela. Mas tá, Seria exato. mais ou menos isso. E, Maju, por que hoje, né, a fadiga ela é considerada, despertou essa atenção, né, nos empresários, nas empresas do ramo de transporte? Por que ela é, assim, tão crítica? É um dos nossos maiores fatores de risco de acidentes, já que a gente está falando de salvar vidas. Vamos começar já, né, dando pessoal, assim, o porquê da importância disso propriamente dito. Perfeito, excelente. Pessoal, é um grande fator de risco porque ela reduz o reflexo, a atenção e julgamento. Grandes partes dos acidentes que acontecem no Brasil hoje são causados por fadiga e sonolência. E é por isso que existe o nosso monitoramento da torre de fadiga, que monitora de modo 24 horas os condutores que apresentam esses sinais de fadiga constantes. Então, ou seja, o motorista, de fato, demora mais para reagir, ele pode perder ali sinais importantes da estrada e acabar tomando decisões impulsivas, tá? Em muitos casos também, Narciane, surgem microssonos, tá? Que são segundos em que o cérebro literalmente se desliga. Então, é de fato muito importante, porque em muitos momentos os condutores acabam não percebendo esse momento. Tá? Eu vou explicar neurologicamente como funciona esse fenômeno e vocês vão entender melhor essa questão. Mas, de fato, é um fator de grande risco para os acidentes, porque, de modo geral, fadiga e desatenção contribuem ali significativamente para a causa de acidentes no trânsito, enfim. E você está colocando a sua vida em risco e a vida também de outras pessoas na rodovia. Então, é muito importante que a gente olhe esse tema com cautela. É muito importante também, Narciane, que a gente tenha pessoas para olhar esses condutores, quando eles não conseguem fazer isso por si só. Tá? É importante que haja monitoramento contínuo. O trabalho que a gente faz com vocês da Garbuia é, de fato, muito, muito significativo, porque a gente realmente consegue intervir na fadiga, e é importante que todas as transportadoras que conduzem cargas perigosas, enfim, toda transportadora precisa ter um monitoramento de fadiga, pessoal. É um risco ali que os motoristas correm, né, de modo contínuo, que a gente pode ser evitado com o monitoramento contínuo, tá? Quando a gente olha, né, a gente que trabalha com essas análises, né, com essa observação, com esse acompanhamento mais de perto, que a gente conversa muitas vezes com motoristas, de fato muitas vezes eles não percebem, né, que eles estão até cochilando, pode-se dizer assim, nesses microssonos que você falou. E quando a gente vê um vídeo, alguma coisa assim, a gente fica de fato muito preocupada, né? E como assim por que você falou que ia explicar um pouquinho, queria que você detalhasse um pouquinho assim, por que a gente não percebe, né? Vou falar a gente, porque às vezes até a gente, enquanto motorista de carro, você teve uma noite mal dormida, você não percebe. Tem alguma coisinha assim que a gente fala, opa, peraí, deixa eu ver isso aqui. Exato. Perfeito. A fadiga, Narciane, ela é muito traiçoeira, porque ela vai se instalando de forma gradual, tá? A pessoa começa a sentir um leve cansaço e vai se acostumando com aquela sensação, vai normalizando o cansaço. Isso acontece de modo contínuo, acontece comigo, acontece com você. A gente acaba normalizando o cansaço e não seria diferente com os motoristas. Entendi. Tá? Além disso, também, pressão por prazos e responsabilidade com a carga também, agora falando só dos motoristas, também fazem muitos motoristas continuarem rodando mesmo estando cansados, porque eles têm prazos a cumprir, porque eles têm a responsabilidade ali da questão da carga a entregar. Então, é uma questão que envolve vários contextos, sabe? Que poderia explicar por que os motoristas ignoram tanto os sinais de fadiga e por que nós também ignoramos. Justamente pelo fato de que ela é traiçoeira e ela vem se instalando de forma gradual, de forma leve, e aí que está o problema. Tá? Entendi. Porque aí que ela engana, aí que ela pega a gente. E é possível a gente conseguir, assim, tipo, fazer uma autoanálise, um autoexame e tentar identificar a diferença de um cansaço de uma fadiga? Porque
me corrija se eu estiver errada, né? Pelo que você falou. Por exemplo, eu tive uma noite mal dormida, vamos supor. Estou cansada, né? Pode dar ali um pico, alguma coisa assim de fadiga. Mas se eu tive uma noite mal dormida, não me comi direito, estou preocupado, então assim, você está dias com esse estado de cansaço, vamos dizer assim, ali acontecendo e acumulando. Isso. Existe um jeito de você diferenciar esse cansaço de uma fadiga? Seria a rotina? Não sei. Existe. É um ponto importante, tá? O cansaço, Narciane, ele melhora com descanso curto. A fadiga tende a persistir. A fadiga é mais profunda e afeta também a concentração, a memória, o tempo de reação. Então, percebe que a fadiga é uma questão mais clínica, mais médica. Mesmo descansando, a pessoa continua com a sensação de exaustão, porque o problema não é o cansaço, e sim a fadiga. O que é o cansaço? Por exemplo, eu trabalhei o dia inteiro, chego em casa à noite, estou cansada. No dia seguinte, estou bem, estou descansada. Posso continuar trabalhando, que o cansaço do dia anterior não persistiu no dia atual. Isso é cansaço. Agora, se eu cheguei em casa no dia seguinte, continuo cansada, e no dia posterior continuo cansada e vou sentindo esse cansaço recorrente, isso é fadiga. E fadiga é clínico, tá? Então é muito importante que a gente de fato consiga diferenciar cansaço e fadiga, porque parece comum, parece que são ambas as coisas são iguais, mas existe sim a diferença, tá? Entre cansaço e fadiga. O cansaço melhora com descanso, a fadiga não. Tá? Até porque as pessoas, assim, no senso comum, né, elas falam, hoje eu estou fadigada. Às vezes a fadiga meio que no senso comum virou sinônimo desse cansaço, né? Isso. Mas não é sinônimo. Não é sinônimo. Importante. Tá. Você falou a palavrinha, né, que a gente já liga com o cérebro ali, memória, né? Tá. O que acontece com o cérebro do ser humano, com o cérebro do motorista, quando ele está fadigado, quando a pessoa está fadigada, além da memória? Os motoristas, quando estão fadigados, eles tendem a perder a capacidade de atenção, de concentração, porque a atividade do sistema nervoso central deles, Narciane, que é justamente responsável pela atenção, percepção, é prejudicada. Então, existe aquela redução na atividade do sistema nervoso central, que, consequentemente, reduz a capacidade de atenção, de percepção, tempo de reação e reflexo, e eles apresentam essa questão da fadiga do cansaço, e muitas vezes eles não se recordam do evento. Mas foi justamente por isso, porque naquele momento o cérebro apresentou uma redução na atividade do sistema nervoso central. Então é muito comum que eles de fato não se recordem do evento, do cansaço, da fadiga. Mas não se recordar não significa que ela não aconteceu, tá? Nós atendemos aqui de modo contínuo todos os motoristas, nós realizamos intervenções e cotidianamente eles trazem para nós o fato de que, olha, eu não lembro, inclusive atendem as ligações de modo bravo, porque não concordam com a ligação, não concordam com a queixa de fadiga, mas no vídeo, claramente o condutor dormiu. Isso acontece, isso é comum devido a esse fenômeno cerebral mesmo que ocorre com os condutores. É um apagão, né? Apagão. Por isso que a minha orientação sempre para as transportadoras é mostrar o vídeo para os condutores, para que eles consigam se conscientizar, para que eles estejam do lado de cá, entendendo o porquê que a gente está aqui, porquê que a gente monitora e como ele se encontra na condução quando ele está cansado. Tá? Ótimo. Então, é muito importante essa questão. Até assim, com tudo isso que você falou, me veio aqui uma questão provocativa, assim, talvez para as pessoas refletirem em termos de consequência, né, no caso de um acidente, uma pergunta comparativa. Existe uma comparação entre os efeitos do corpo, etc., cognitivos, como a gente fala, a nível cerebral, entre dirigir com fadiga e dirigir sob efeito de álcool, até com base nisso que você falou? Sim, perfeito. Narciane, inclusive, estudos indicam, tá, que ficar mais de 17 horas acordado
pode prejudicar o desempenho cognitivo de forma semelhante aos níveis de álcool no sangue. Então, de fato, existe essa correlação e a gente percebe que quando os motoristas, enfim, quando as pessoas estão alcoolizadas, o sono se equipara aos efeitos do álcool, tá? E é um ponto, inclusive, bacana que você me lembrou de um acontecido aqui conosco na Torre de Fadiga, que a gente consegue detectar, tá? Apesar de serem parecidos, né, a característica, a gente consegue diferenciar pela ligação, pela nossa avaliação, se de fato ali é uma fadiga, se é um condutor que está alcoolizado. Nós já pegamos casos de condutores alcoolizados na direção, que no Ah, vídeo ele apresentava cansaço, ele apresentava fadiga, mas durante a ligação a gente percebia que aquilo não era fadiga, era álcool no, no prejudicando ali organismo. a atenção. Exato. Então, de fato, existe essa Importante. comparação, mas a gente consegue distinguir entre a fadiga e o álcool. E você vê o tanto que isso assim, importante, né, a gente falar, porque o risco é fato, é indiscutível, né, de ambas as situações, Sim, de quais podem vir a ser as consequências, é, mas o comportamento de negativa de quem acomete, vamos dizer assim, essas situações é a mesma, né? Então, assim, muitas vezes o ser humano, infelizmente, ele tem, né, essa característica, assim, de negar o óbvio, vamos dizer assim, né? O que está ali. exato. Bom, quando a gente está falando, você falou assim de vários, vamos dizer assim, fatores que podem vir a causar, né, essa fadiga. E quando a gente Uhum. pega esses casos no acompanhamento, a gente começa a levantar esses fatores para levantar hipóteses de causa para tratamento e etc. Então, agora a Isso. gente vai falar desses fatores, que seriam ali os fatores psicológicos, né? De alguns fatores, na verdade, que é um leque, né, de fatores, mas vamos falar dos principais, que são esses fatores psicológicos, os fatores de comorbidade da área de saúde, realmente, clínica, Ok. e a questão de hábitos, né? Quando a gente fala dos fatores psicológicos, a gente já sabe, já falamos várias vezes em outros podcasts, que o estresse é uma condição da profissão. Você dirigir, só da atenção plena, da atenção Sim. concentrada que você tem que ter, já é ali um estressor, abre aspas, natural e essencial até para a segurança da operação. Mas esse estresse patológico é um dos fatores que pode gerar essa fadiga e preocupação com os prazos, como você falou, né? Fala um pouquinho, de modo geral, desses fatores psicológicos que mais vocês detectam na torre e que podem ali servir de alerta para quem está escutando a gente, que essas situações, por mais que a gente tenta jogar para debaixo do tapete, elas podem vir sim a ser as fontes geradoras dessas fadigas, até para que nessa autoanálise que as pessoas vão passar a fazer agora, quem não Sim. faz, comece ali a visualizar esses itens também. Por favor, se puder falar um pouquinho desses fatores. Perfeito, Narciane. De fato, o estresse constante, que é intrínseco, inclusive, à profissão dos condutores, consome uma energia mental e mantém ali o corpo sempre em estado de alerta, tá? Inclusive, estado de alerta prolongado. E isso, consequentemente, acaba levando ao esgotamento mental. Mas a gente precisa entender em quais momentos ele aparece e em qual intensidade, tá? É igual, pensa na mesma questão do cansaço e da fadiga. Se eu estou constantemente estressado, se eu estou constantemente ansioso, isso já é um ponto de atenção, tá? Aí, no caso, você precisaria de um tratamento com um psicólogo responsável para que isso seja tratado em psicoterapia, tá? Agora, estresse, ansiedade, né, Narciane, é Uhum. comum no nosso dia a dia, então a gente só precisa saber balancear o que é normal, o que é patológico e tratar ali de acordo com cada respectivo problema. Inclusive, o estresse e a ansiedade é o nosso tema mais tratado aqui no nosso projeto Apta a Acolher, que é o nosso projeto de psicoterapia, tá? Então, os motoristas que são reincidentes em fadiga, eles são encaminhados por nosso projeto de psicoterapia,
onde a gente trabalha as questões psicológicas, de Uhum. ansiedade, sono, estresse, justamente para a gente intervir na questão psicológica para fazer com que eles sumam ali nos eventos de fadiga e cansaço. Então, de fato, são questões que interferem para a recorrência dos eventos de fadiga e que, assim, pessoal, tem solução, tá? A gente precisa olhar para esse tema, a gente precisa trabalhar nesse tema. Mas tem solução sim, consome energia mental, mantém o corpo em estado de alerta, mas dá pra gente resolver com um acompanhamento contínuo, tá? Ah, bacana. É, a gente tem que, né, a gente não pode esquecer aí até agora de pedir aí para quem, né, as familiares que estão nos escutando, mais uma Sim, vez enaltecer a importância da família, né? Quando a gente fala desses fatores psicológicos, o motorista, a maioria da nossa frota tá longe de casa, né? Então, assim, esse suporte, hoje a gente tem tecnologia, tem várias ferramentas que, mesmo distante, a gente consegue se conectar e muitas vezes é um auxílio muito grande. Mas, assim, a importância da família, porque por mais que o motorista está longe, os problemas familiares, os problemas financeiros, a carga emocional, ele sim. carrega com ele, né? Então, assim, Carrega. é importante que a família seja esse suporte meio que distante, né, e seja muito, assim, participativa com a gente nessas ações, né, Maju? Perfeito, excelente ponto. É de fato, né, Ciane? Problemas familiares, financeiros, emocionais, enfim, ocupam espaço na mente e reduzem a tensão na estrada, porque o condutor ele tá ali pensando na família, pensando no problema financeiro e acaba que perde a atenção, a percepção ali no que de fato está sendo importante naquele momento, que é a vida dele, que é o trânsito. Então, é realmente muito importante, inclusive, a gente colocar a família nesse jogo, tá? Para conscientizar não só o motorista, mas também a família, para que eles entendam a rotina dos condutores. Enfim, trabalhar também essa questão financeira com eles. Eu recebo bastante caso em psicoterapia dos condutores em que trazem para mim essa questão financeira, tá, Narciana? É bem É. recorrente também. Prejuízo financeiro para eles prejudicam muito. Dorme mal, insônia, tudo isso também é um fator para contribuir para os eventos de fadiga. Assim, é uma força conjunta que tem que ser feita entre família, eh, cada um com seu papel, mas, assim, em busca de uma solução, né, o nosso papel enquanto psicólogo, acolhedor, assim, de escuta é muito importante, gente, vocês que estão estudando hoje em dia, graças a Deus, esse espaço tem ganhado, né, a passos largos aí por conta das necessidades humanas, todo mundo está percebendo, mas essa parte da psicoterapia não pode mais ser banalizado, é muito importante que todas as pessoas, no caso aqui, os motoristas, tenham esses espaços de escuta, porque essa semana mesmo aconteceu no atendimento que eu fiz, o motorista falou assim: "Nossa, já meio que aliviou, assim, um pouco a carga". Ah, Então, assim, muitas vezes a gente, enquanto psicólogo, a gente não fica falando isso, porque parece que a gente está querendo se autovalorizar, mas o tanto sim, que esse momento de escuta, não só do psicólogo, né, assim, de quem está acolhendo, mas da família, das pessoas que estão ali envolvidas, o tanto que um atendimento, às vezes, de uma pessoa que está chegando com uma carga emocional já estressante é importante, o tanto que isso pode fazer a diferença na vida daquela pessoa, inclusive nessa questão da fadiga, né. exato. Bom, vamos falar um pouquinho agora das comorbidades, que foi o que você falou no começo, que, vamos dizer assim, eu acho que talvez seja mais uma vez, me corrija se eu estiver errada, eu acredito que seja o campo, assim, dos fatores que mais a gente consegue material concreto para se tratar ali uma possível fadiga que originou desse Exato. fator, né. Então Sim, fala um pouquinho de, vamos dizer assim, agora eu vou até pegar aqui a minha colinha, que quando a gente fala de comorbidades, a gente está falando de saúde física, doenças crônicas, né. Então quais são as doenças que hoje mais contribuem para a fadiga do motorista? tá. Perfeito, pessoal. Temos algumas doenças que contribuem. A principal aqui que a gente percebe, né, Ciane? Hipertensão, diabetes, apneia do sono, dor crônica também, e, enfim, distúrbios do sono de modo geral, tá? Então, assim, se o motorista está descompensado, se o motorista possui uma diabetes e não está sendo controlada,
não está sendo assistido por um médico, com certeza isso vai surgir aí em eventos de fadiga ao longo do dia. Então, de fato, são as principais doenças que a gente percebe que a gente visualiza no cenário da fadiga, tá? E que também, como eu disse anteriormente, precisa ser assistido por um médico. Tá? Tem como resolver. É importante a conscientização para que eles sejam, de fato, assistidos por um médico, para que a gente consiga reduzir esses indicadores de fadiga, reduzir o cansaço no trânsito, porque o motorista cansado no trânsito significa risco para ele e risco para as outras pessoas na rodovia. Tá? Então, eu Sim, colocaria essas principais doenças, tá? Então, diabetes, hipertensão, dor crônica e apneia do sono. ótimo. Fala só mais um pouquinho. A gente não é médico, mas assim, eu sei que a gente acaba tendo, de tanto trabalhar, tem um pouco de know-how para falar disso. Um pouquinho da apneia do sono. Quando, aqui na Garbuio, quando o motorista entra, a gente faz uma bateria, né, de escalas Exames. e métricas ali para ver a questão do perfil de sonolência desse motorista. Uma delas é a AOS, né, ali um instrumento que a gente usa de apneia obstrutiva do sono. Fala brevemente o que para que as pessoas começam a identificar e falam assim, quer dizer que é isso, sabe, essa sensação assim, e o que pode, um ou dois, vamos dizer assim, questões de saúde que pode gerar essa apneia do sono. Tá, perfeito. Pessoal, a apneia do sono impede que a pessoa tenha um sono profundo e restaurador, tá? Ela dorme, mas acorda cansado. Ele ronca, ele acorda durante as noites com sensação de falta de oxigênio. Então, são os principais sintomas que a gente percebe quando a pessoa tem apneia do sono. Então, se você acordou, se você dormiu, se você acordou cansado, se você tem muitos roncos frequentes, se você acorda durante a noite com sensação de falta de ar e você percebe que você não tem um sono profundo e restaurador, é um ponto de atenção, tá? É um ponto de atenção e a gente precisa investigar essa questão. Pode ser apneia do sono. E como eu disse anteriormente, também é tratada, tá? Então, é um ponto também muito importante, né, Narciane? Porque muitas pessoas não sabem o que é, não conhecem e tem um problema ali e acha que é uma questão comum. Eu só durmo mal, eu tenho dificuldade para dormir mesmo. E quando é investigado, a gente percebe que existe uma comorbidade que explica essa questão da noite mal dormida. Então, realmente, a gente precisa entender e passar para os condutores como identificar e conscientizar também eles nesse sentido. Então, se você percebe que você não tem um sono restaurador, se você dorme, acorda cansado, se você também já possui uma outra comorbidade, então hipertensão, pode ser um ponto também de atenção, tá? Importante vocês se manterem atentos com relação a isso. Tá certo. Eu lembro de uma vez de uma palestra que eu fiz de questão de medicina do sono, né, dessa área assim, e eles falaram do tanto que as pessoas têm que ter cuidado para não confundir a apneia com refluxo. É diferente. É, Muitas vezes a pessoa tem um refluxo gástrico à noite, acorda, mas é falta de ar diferente, né? Então, assim, é isso. de fato uma falta de ar, a pessoa acorda engasgada por falta de ar, não porque algo retornou. A gente consegue perceber isso. Então, Sim, isso é uma coisa importante e a gente tem que falar, né? Tem muitas vezes, muitos casos, relação com a questão da obesidade, né? Maju, então a gente tem que ter um cuidado aí também com outras questões de nutrição, e aí que eu falei, por isso que eu falei que abre um leque, né, de tratamentos. Por falar em leque, eu quero, ainda dentro da comorbidade, fazer essa pergunta para levantar um tema que é bem, assim, às vezes polêmico, porque envolve até uma questão cultural, que é a questão da automedicação. Quando a tá. gente fala das comorbidades, a gente, né, fala dessas principais, que são as que mais causam, né, a fadiga, que no caso é a hipertensão, da diabetes. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma dor crônica, uma dor no joelho. Então, ela vai tomar um remédio lá para tratar essa dor no joelho. Isso pode gerar fadiga? Excelente ponto e acontece com muita frequência. Sim,
Sim, pessoal. Alguns medicamentos, como antialérgico, relaxante Hum, muscular, sedativo, remédio para gripe, podem provocar sonolência, sim. Então, se você é motorista, está sentindo alguma dor antes de tomar o medicamento, se não for possível passar com o médico, entenda, pelo menos se ele causa sonolência, se ele induz sonolência, se positivo, evite tomar esse medicamento antes da condução, porque você pode estar em risco ótimo. também, tá? Mas respondendo, sim, Narciano, de fato, alguns medicamentos podem sim induzir e provocar sonolência. Ótimo. Então, assim, gente, cuidar da saúde, né? Ter aquele. Não só fazer os seus ASOS periódicos, mas ter uma rotina de um check-up. Se você já tem uma comorbidade, se você já tem uma dessas doenças crônicas, tenha atenção, vai ao médico, não se negligencie. A sua saúde é o bem mais precioso que tem que ser a sua prioridade na sua vida, porque o trabalho é uma área, né, da sua vida que pode ser muito comprometida, como a Maju falou, né, se você não tiver aí essa atenção e esses cuidados. Então, o cuidado preventivo ali, para você não desenvolver nenhuma doença crônica, mas quem já ter também esse manejo, né, Maju, esse cuidado, assim, de sempre estar acompanhando, não deixar piorar, Sim, né. Bom, vamos para o terceiro fator, que esse eu acho que não me trucidem, mas acho que talvez é o mais fácil da gente conseguir, a princípio, assim, se atender, que é a parte dos fatores comportamentais, a famosa higiene do sono. Muitas vezes essas fadigas, como você falou, elas são causadas, podem, né, não é que são, podem vir a ser causadas por um mau hábito, sei lá. isso. Vai que eu Uhum. fico a noite inteira jogando esses No jogos aí que todo mundo celular. gosta. Então, assim, o que é a higiene do sono? Se alguém ainda nos outros episódios não entendeu, vão entender agora. O que é a higiene do Ah, sono, Maju? pessoal, é o seguinte: são hábitos que ajudam o corpo a dormir melhor, como rotina de descanso, ambiente adequado e redução de estímulos antes de dormir. Primeiro ponto: retirar o celular. Tá. Hum, Tenta ficar sem celular por no mínimo aí 1 hora antes de dormir. Isso aí, mudando esse hábito, já é uma questão ali que é a higiene do sono. Ou seja, é mudar os seus hábitos para propiciar um ambiente melhor, para que você consiga dormir melhor, reduzindo os estímulos externos, para você de fato conseguir focar ali no seu sono, na qualidade do seu sono. Tá. Então, entenda aí com você o que, que mais está te prejudicando para você iniciar seu sono. Se é luz, se são sons, se é o aparelho celular, se é uma TV. Vai tirando aos poucos para você conseguir ter uma rotina de descanso melhor. ótimo. A próxima pergunta, pode ser que agora as pessoas, depois que ouviu, vai falar assim, ai, né, eu faço isso ou eu não faço. O café, energéticos, eles são vilões ou aliados na fadiga? Por que eu estou perguntando isso? Estou enfatizando a fadiga. Que a gente Tá. sabe que são substâncias, né, que o café, por exemplo, ele estimula. Então, poxa, eu Estimula. tô com um soninho hoje, vou, depois do almoço, tomo um café e tal. Então, são hábitos que as pessoas criam, mas para a fadiga, que é esse acúmulo, eles se tornam vilões ou aliados. Eu queria principalmente a questão do energético, que eu sou bem crítica, confesso. Fala Bom, um pouquinho se, disso, por favor. se em excesso, pessoal, se você está tomando café energético em excesso para reduzir uma fadiga, você está maquiando um problema. Tá. Isso. Respondendo com relação ao cansaço. Cansaço, né, Ciana? Café energético ajuda temporariamente, mas não Isso. substitui descanso, tá? Respondendo com relação à fadiga, você está maquiando um problema, tá? Então, assim, é uma estratégia que pode até ser perigosa, né? Porque pode afetar a saúde da Muito. pessoa e ela acha que está resolvendo um problema que não está. Não está resolvendo, está criando algo maior. Então, é de fato muito importante que a gente passe essa informação, porque ajuda temporariamente, mas não substitui de modo algum o descanso, não substitui sono.
Então, nada melhor, gente, que uma noite bem dormida. Nada melhor que, no mínimo, 8 horas de descanso, tá? Então, priorizem o descanso de vocês, priorizem as noites bem dormidas. Aí vamos entrar agora no outro hábito. Eu tô falando hábito, gente, que a gente escuta na nossa rotina de acompanhamento das pessoas falando, tá? Então a gente não tá falando nada assim da cabeça da gente. Ah, Maju, eu não dormi bem, mas tô com sono, mas eu vou tirar um cochilinho depois do almoço assim. Vai melhorar. Ajuda nessa fadiga acumulada, esse cochilo? Bom, cochilo curto, assim, de 20 a 30 minutos, pode até ajudar momentaneamente, tá? Mas, igual eu disse anteriormente, não substitui uma boa noite de sono. Então, se você está cansado, voltando, estou falando de cansaço e não de fadiga. Se você está cansado, 30 minutos pode ajudar momentaneamente. Se você está fadigado, 30 minutos não vai ser o suficiente, tá? Tá. Então, se você está fadigado, aí a gente vai precisar entender melhor quais são as causas, se existem causas clínicas, se existem causas psicológicas, para a gente estabelecer aí uma solução e, de fato, ampliar esse horário de descanso, tá? Eu vejo assim nos acompanhamentos que às vezes aparece, né, X motorista lá, que é a primeira vez que ele está aparecendo, então a intervenção que é feita é pedir justamente para ele parar, para ele dar uma descansada. E depois Exato. ele nem aparece mais, né, nos acompanhamentos. Mas existem aqueles, até para explicar um pouco para o pessoal, existem aqueles que aparecem uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí a gente aí caminha, né, Maju? Vamos ver o que é que está acontecendo aqui. Esse caso aí dá dor de cabeça pra gente, né, Narciane? Dá bastante. Esses casos são tratados aí de modo mais contínuo, de modo mais especializado, porque realmente aí a gente tá falando de fadiga, né, Narciane? É, verdade. Bom, gente, então aí algumas dicas, né, de alguns hábitos que a Maju já falou mas assim, dormir em ambientes escuros, né, e silenciosos, a gente sabe que para os motoristas muitas vezes isso é um desafio, porque dormem em postos, aí tem gente que sai de madrugada, mas assim, tentar sempre criar ali a sua boleia, o seu caminhão, em condições de higiene, em condições de conforto o máximo possível para que vocês possam ter esse descanso, tá? Evitar o celular, como a Maju falou, né, antes de dormir, reduzir esses estimulantes, principalmente no final do dia, criar ali hábitos de desaceleração, então jantar com calma, comidas leves, talvez bater um papo com alguém antes de dormir, conversar com seus familiares, conversas saudáveis antes de dormir, com seus amigos e respeitar os sinais do corpo durante a jornada. Falei tudo, Maju? É isso? Excelente, Narciane. Perfeito. Bom, então para a gente finalizar, Maju, se existem várias, né, como você falou, várias ali sinais da fadiga. Sim. Se a gente puder falar assim para o motorista, um sinal assim, vou te falar uma coisa que essa jamais pode ser ignorada por você, e se você sentir isso, se atente que você está com fadiga e você precisa parar para descansar. Qual seria esse sinal? Posso citar vários para você, Então Narciane. cita, só um não, vai vários. Pessoal, dificuldade de manter os olhos abertos, tá? É o principal ponto que a gente percebe que prejudica bastante a atenção de vocês e é o principal sinal de fadiga grave, quando vocês têm dificuldade de manter ali os olhos abertos. Bocejos frequentes também, tá? Perda de atenção, sensação de dirigir no automático, são todos os sinais que seu corpo está te dando que você precisa descansar, tá? Eu coloco a prioridade aqui, Narciane, respondendo a sua pergunta, na dificuldade de manter os olhos abertos, tá? Porque, de fato, essa é uma questão muito crítica, então, e que não pode ser ignorada de modo algum. O seu corpo está pedindo para você parar e descansar. Tá? O seu corpo está dando um sinal e você está em risco, se você não parar para descansar. Então, é muito importante essa questão. Bom, próxima pergunta. O que fazer se perceber que estou fadigado? Dirigindo. Estou dirigindo, estou fadigado. Percebi esses sinais, meus olhos pesados. Não estou conseguindo ficar com ele aberto. O que eu faço? Primeira coisa, vai parar em um local seguro, vai descansar e vai ligar para sua equipe da torre de fadiga.
Pode avaliar. A gente vai colocar o número. É bom você falar isso, a gente vai colocar o número na legenda para que vocês tenham Boa. aí. Isso. Então, parem, descansem o tempo que for necessário, pessoal, sem preocupar com carga, sem se preocupar com prazo. Se preocupem com vocês, com a saúde de vocês, com a segurança. Parem, descansem o tempo que for necessário. E ligue aqui para nossa equipe da Torre de Fadiga que está pronto para atender vocês. Qual o papel da empresa na prevenção da fadiga? Hoje vocês ali somos aliados. Como que você, como essa aliada, percebe esse papel da empresa nessa prevenção da fadiga, que você possa passar essa sua impressão aí para os nossos motoristas? Legal, né, Ciane? Principal, promover uma cultura de segurança, sabe? Respeitando pausas, incentivando acompanhamento de saúde, conscientização sobre fadiga. Inclusive, isso que a gente está fazendo aqui é muito importante, já é o primeiro passo, mas a gente precisa também que esse vídeo seja disparado aos motoristas, a gente precisa garantir que todos vão assistir, que todos vão acompanhar. Então, eu coloco aí como um ponto importante promover, de fato, uma cultura de segurança e cultura de apoio, né? Tá tudo bem, o motorista está cansado, ele só precisa descansar um pouquinho para seguir a jornada. E vocês, enquanto transportador, entenderem isso, entender que pode ser que tenha dias que vai passar um pouco do prazo, a carga, e faz parte, porque a gente, de fato, está priorizando a segurança do condutor, é um fato que vai fazer a diferença também, sabe? Claro, Legal. também orientar sempre a respeitar o controle de jornada dos condutores. Isso, eu falo agora. Respeitar o controle de jornada, que meus queridos, eles, não de vocês, claro, mas de outros clientes questionam pra gente. Essa questão que impacta bastante também. Então, tem bastante coisa que a gente pode fazer enquanto empresa. Ah, legal. Bom, Maju, com certeza muitas pessoas vão assistir. Vamos ter aí uma meta de entregar 100% desse vídeo para os nossos motoristas. Podem acompanhar também pelo Spotify, né? Mas quem estiver vendo e assistindo pelo YouTube, tá vendo a carinha da Maju agora. Possivelmente você já foi atendido por ela, mas quem não foi, né? Um dia que tiver a oportunidade de conversar com ela, espero que não seja na tratativa de uma fadiga, seja num evento, em alguma área que vocês possam se conhecer. Mas se você puder deixar uma mensagem final, né? Estamos encerrando o nosso episódio agora. Se você puder deixar uma mensagem assim, do fundo do seu coração, da sua, vamos dizer assim, responsabilidade enquanto gestora dessa torre de fadiga, que mensagem você quer passar para esses motoristas? Primeiro, fadiga não é fraqueza, tá? É um sinal que o seu corpo está pedindo cuidado. E parar para descansar não atrasa a viagem, vai proteger a sua vida. E outro ponto também tá tudo bem você se sentir cansado, tá? É comum, faz parte do ser humano. A gente não é máquina, né? Gente, vocês não são máquinas. Apesar da cultura do homem também, né, Narciane? Fazer com que o homem produza, e não tenha momentos de lazer. Então, respeitar o seu momento. Lembrar de quem você é, para além de motorista. Você é um sujeito que nasceu em uma determinada região. Quem é você? Tirando essa questão de caminhoneiro, quem é você sem ser motorista? É essa pessoa que a gente está querendo defender, é essa pessoa que a gente está transmitindo segurança, é essa pessoa que eu monitoro, é essa pessoa que eu cuido em psicoterapia. Isso aí. Então, de novo, né, Ciane? É uma honra falar disso com vocês, porque eu sou loucamente apaixonada pelo meu trabalho, gente. Que bom, que bom. Bom, gente, vamos encerrando. Maju, muito obrigada. No próximo episódio estaremos juntas de novo. Aí eu não vou dar spoiler, gente, senão não tem graça. Mas são assuntos assim que a gente vai trazendo para vocês, que é importante que todos participem, assistam, né? Então, muito obrigada mais uma vez a sua participação, pela parceria com a Apta, para estar com a gente aqui trazendo essas orientações, viu? Eu que agradeço, né, Luciano? Foi um prazer, sempre será um prazer contribuir com vocês, com a Garbuy, sobre esse tema tão importante. Para mim é uma honra, tá?
Obrigada. Bom, gente, e vocês que estão aí, né, nos ouvindo, estamos encerrando mais um episódio. Que pena. Mas, assim, se eu puder dar, né, mais uma mensagem para todos vocês, se amem, como a Maju falou, como pessoas, como indivíduos, amem a sua saúde. Quando a gente exercita esse amor próprio, esse autocuidado, a gente está cuidando também de quem a gente ama, da nossa família, né? A gente está trazendo ali os nossos valores. O objetivo de todo esse trabalho, desse controle de fadiga, é sim trazer bem-estar, qualidade de vida para vocês, é sim salvar vida, porque a segurança começa na consciência. Quando a gente começa a tomar consciência que segurança não é mimimi, que segurança não é chatice, é essencial para a sobrevivência, né? Que descansar é um ato, assim, de responsabilidade, como a Maju falou, somos motoristas, vocês são motoristas, vocês são nas estradas, então é muito mais do que simplesmente ser o maior responsável pelo menor. É uma questão de segurança viária, né? A nossa responsabilidade enquanto transportadores e o motorista é o principal agente dessa corrente toda que está ali no trânsito, é essencial que ele esteja descansado. Né? Quem já, infelizmente, já passou por um acidente ou já teve um quase acidente por conta de uma fadiga, sabe que esse milésimo de segundo desse piscar de olhos que está difícil de ficar aberto pode sim ser uma fatalidade. Então, assim, o que a gente quer é que essa consciência seja tomada de que cuidar de si é se proteger, mas também proteger a vida dos outros, a sua vida e a vida dos outros. É a vida em sociedade, é a vida de todo um sistema viário ali do qual a gente faz parte. Então, esse é o nosso recado para todos vocês. Então, até o próximo episódio, que vocês venham aí com atenção focada aí em todos esses conteúdos que a gente apresenta para vocês. Certinho? Então, pessoal, obrigada, Maju, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.